Oi, 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 em Porto Alegre, 18 horas e eu tô aqui, passei até um batom vermelho para receber uma convidada muito especial, Rita Von Hutt. Tô realizando um sonho meu, gente, tô feliz demais, tô aqui, ó, me arrumei, botei vestido, peguei uma almofada bonita que eu ganhei lá no Cariri. Renda básica emergencial acabou de ser aprovada, dia muito importante, e eu vou receber a diva Rita Von Hutt. Estou aqui 18 horas em ponto, horário britânico, como ela combinou. Várias amigas e amigas, meu marido está dizendo que eu tô bem, né? Tava nervosa porque não é todo dia que a gente recebe a diva aqui na live, e vou ver se Rita Von Hutt já está apta para ser conectada. Um minuto. Transmitir com. Ela tá aqui, gente. Para aí. Vocês sabem que o Instagram, né, gente? O Instagram, ele não tá santo, né, gente? Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, ela está aqui. Cadê? É, pronto. Eu tô marcando até pra transmitir com a pessoa errada, gente. Para aí. Fecha. Insta, seu Insta. Ela está aqui. E agora? Volte, 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 Instagram, volte. Para aí. Vamos de novo. Vamos de novo, que vocês estão entrando e vai dar tudo certo, né, gente? Visualizar. Rita Von Hutt. Adicionar. Vamos ver? Vocês sabem que o Insta tá instável. Tá conectando, tá conectando, tá conectando. Ó, Manu, que prazer! tô tentando chegar no nível. Não, você já me ultrapassou faz tempo. Bem-vinda, Rita. Eu estou muito feliz de estar aqui. Manu, fica tudo bem para você se eu quiser ela com o celular deitado? Tu vai ficar Não tem deitada problema, não, né? Rita. Tu tá de lado, Ah, é, assim. porque a gente fica cada uma de um lado, É, louca. assim tá Tá. ótima. Eu só estou procurando um jeito de prender esse Então celular em algum lugar. procura tranquila que a nervosa sou eu. Peguei uma almofada, Ah, cara, tá? eu Ó, tô, assim tipo, desesperada. não fica nada desesperado. Sabe o que eu acho? Deixa eu Tava bem bom nesse ver. lugar. Mas será que não vai ficar com muito teto? Acho que não tem problema, né? Agora, vamos ver. Não, porque... Não, tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, bem-vinda, bem-vinda. Estou muito feliz, muito obrigada às Eu tô... mulheres e os homens, mas principalmente as mulheres desse Brasil. Estou muito feliz que tu está aqui comigo e eu estou muito feliz que tu aceitou participar para fazer um debate. Estão aqui dizendo as duas comunistas que você respeita. Então, para fazer um debate tão importante nesses dias tão difíceis que a gente está vivendo, né, Rita? Sim, mas a gente precisa manter viva a chama da esperança, né? A gente precisa ajudar as pessoas a entenderem que nada está dado, tudo está em construção, né? E se a gente quer um futuro diferente, a gente tem que ir lá e construir esse futuro, né? Não esperar ele cair do céu. E que é a nossa luta que muda a vida, né? É a nossa luta que faz a vida, né? Eu gosto muito do Raymond Williams. Ele é um crítico de cultura britânico, né? Ele que funda os estudos de cultura no mundo. E ele tem um livro chamado Cultura e Sociedade. E ele termina esse livro com uma passagem falando que a função do crítico de cultura, a função do trabalhador de cultura é, em especial, distinguir e alertar as pessoas quais são as ideias que contêm em si as sementes da vida, e aí são as nossas ideias, né? São as ideias de habilitar as pessoas a viverem, habilitar as pessoas a serem felizes. E a nossa função também seria identificar quais são as ideias com as sementes da morte. E ajudar as pessoas a entenderem quais são essas ideias, né? Mas eu acho que a gente vai falar muito sobre isso hoje.
Vamos. Então, pessoal, como vocês viram, eu fiz um desafio para a Rita para que a gente falasse juntas. Eu sou jornalista, a maioria. O Vaguinho, meu colega de faculdade, está assistindo. Algumas pessoas, acho que uns 5, se lembram que eu sou jornalista. Então, eu pedi para ela para entrevistá-la, né, para falar com ela sobre Estado, ciência e Covid-19. Né? Por quê? Porque a gente observa, Rita, no mundo, que existem diferentes formas de enfrentar o Covid-19. Então, eu queria que a gente começasse falando se tu percebe uma diferença muito grande entre a forma que os chineses, né, e os orientais, né, os chineses e os orientais em geral enfrentam o Covid-19 para o Ocidente em geral, né, imaginando assim essa divisão no mundo. Sim. Olha, eu vejo uma diferença, talvez assim, super acentuada. E quando você me fala dos chineses, né, pensar como as pessoas na China e o governo chinês estão lutando contra o corona e como nós do Ocidente, né, ou que nós que criamos essa ideia de orientalizar um povo e uma cultura e nos entender como ocidentais, né, a invenção do Ocidente, eu vejo uma diferença bem gritante. Então, as duas primeiras coisas que me vêm à cabeça é economia planificada e solidariedade. E aí eu acho que a gente precisa fazer uma distinção agora, né, em 2020, super clara e um pouco contra alguns discursos que estão tendo muita adesão no mundo sobre uma despolitização, né? Que seria algo como uma pós-política. Pessoas falando, não, eu não acredito nem na direita, nem na esquerda, eu acho que a gente precisa de um ministério técnico, eu acho que a gente... A Sabrina Fernandes, do Tese 11, fala muito sobre isso no livro dela, no Sintomas Mórbidos. E a gente precisa estar muito atento a combater essa ideologia, porque ela carrega consigo um tipo de visão de mundo. Então, por Exato. exemplo, é importante que a gente delimite que a gente tem governos hoje, né, alinhados com o neoliberalismo, alinhados com um tipo de capitalismo com pouquíssimas ou quase nenhuma barreira, a não ser que seja essas barreiras beneficiem o país, né, como são os acordos dos Estados Unidos, historicamente falando, né, século XX dos acordos bilaterais dos Estados Unidos, mas quando a gente tem em mente que a gente tem governos neoliberais e alternativas, por assim dizer, né, porque não dá para colocar todo mundo aqui numa palavra só, num guarda-chuva, fica muito claro perceber coisas assim. Então, o álcool em gel está R$ 30. Qual que é o nome disso? Né? O nome disso chama lei da oferta e procura, né? Lei da demanda e da oferta. Então, tem muita demanda, eu vou subir o preço, né? Tem muita gente querendo, só quem puder pagar vai ter acesso a. Então, quando a gente pensa nesse retrato, e essa fase de pandemia mundial está sendo cirúrgica em deixar nua as lógicas do capital, para que todo mundo possa perceber. Então, a gente está falando, quando a gente está falando de liberalismo, a gente está falando de coisas como, bom, o preço do álcool em gel está R$ 30, compra quem puder. A gente está falando, exato. Só que aí também, o neoliberalismo, por exemplo, na Itália, onde falta leito, onde falta respirador, na Itália, eles estão decidindo quem vive e quem morre. Só que essa decisão, ela é feita, entre outras coisas, alinhada a uma lógica do capital, né? Então, a gente tem que pensar que pessoas com 70, 80 anos de vida serão deixadas para morrer. E elas serão deixadas para morrer não é um acaso, né? É porque a vida delas vale menos para o capitalismo. Aos 70 e aos 80 são épocas na qual o ser humano produz menos. Dele é extraída menos Mais-valia. mais-valia. Exato. Produz menos daquilo que vale no capitalismo, né, Rita?
que é a Exato, mais-valia. exato. Isso. Só que a gente precisa alertar as pessoas de que as vidas não têm preço. De que a sua avó não tem. E aí eu adoro um meme que circulou na internet recentemente, que era 23h59, a esquerda quer acabar com a família. Meia-noite. Olha, sua avó vai ter que morrer para salvar a economia. É, é. Né? Então, essa lógica absurda do neoliberalismo de precificar tudo, inclusive o que não é mercadoria e inclusive o que nunca será, tipo a vida dos idosos. Tem umas coisas que são assim, Dos quem vai ter asmáticos, né? direito? Dos idosos, dos Exato, asmáticos, das crianças asmáticas, porque os grupos de risco são todos aqueles com doença respiratória, são os que ficariam à margem, né? Os escolhidos para morrer. e olha, e não só, né? O que a gente tem visto no Reino Unido, aqui no Brasil, há poucos dias atrás, eu não me lembro se há 2 dias atrás, o amigo de um amigo veio a óbito aqui em São Paulo. Então, ele é uma pessoa que o meu amigo conhecia. E ele ia à academia todos os dias, então essa história de porte físico de atleta, Atletas. que eu não sei onde, né? Pessoa que faz a flexão assim, ó. Isso aqui é a flexão dela. Bom, mas enfim, essa narrativa bizarra, absurda, de que existe um jeito de ser preservado, e não existe, né? Aliás, ele existe e ele chama a superação do neoliberalismo, né? Porque quando a gente olha para lugares como China, como Cuba, a gente está vendo países que, além de conseguirem lidar com a pandemia, ainda estão prestando ajuda a outros Solidariedade países. internacional, né? De um lado, os Quando eu países te falei, fecham as suas fronteiras como se eles pudessem resolver aos seus problemas, ignorando que o vírus não tem fronteira, né? E os outros que expressam solidariedade internacional. Circulou muito na internet recentemente um discurso do Fidel, em que ele dizia que enquanto os países jogam bombas, Cuba envia médicos, né? sim, Então, talvez essa... Nossa, até a bebida dela é chique, né, gente? Eu aqui com a minha xícara, ó, o Bombril pegando na minha xícara. Lado verde da esponja, destruiu. eu vou contar para você que é chá de hibisco. Aí Nossa, eu ponho na taça parece aquela bebida amarga que eu gosto, que é a cor de laranja daqui. Como é que chama aquilo? o É de meia idade, Aperol sabe? Spritz. Isso mesmo, viu como tu sabia? É, Então, Rita, sabia. nesse momento, claro, se a gente vai para um lado, a gente tem China e Cuba. No meio, vamos imaginar um meio do caminho, né? Olhando esse mapa, o globo terrestre, da maneira como eles mostram o Uhum. globo terrestre sempre, né? Então, aqui, com aquela construção eurocêntrica, a gente tem a China aqui, a gente tem a Europa no meio e a gente tem os Estados Unidos, que é o outro extremo, onde as pessoas de qualquer idade, se não tem o seguro de saúde e se não tem 200 mil reais, 200 e poucos mil reais, sequer são atendidas. Mas nesse momento no Sim. mundo, parece surgir um grande debate sobre as chamadas medidas anticíclicas, né? Então, a retomada Sim. do papel do Estado e do investimento público para a saída da crise. Hoje mesmo no Brasil, graças à luta do Congresso Nacional, das oposições, se aprovou a renda básica emergencial. Já foi votado no Foi Senado? votado no Senado agora, exatamente. Antes E, da gente começar, foi e aprovado. Nosso dia de sorte, né? O Rita vencemos. Day. Vencemos. Vencemos. Rita Day, virou Rita Day aqui. Então, essas medidas anticíclicas de uma maior intervenção do Estado na economia, para usar um termo que eles Sim. utilizam, né, e que se tornou bastante popular. Tu imaginas elas como medidas que marcarão uma nova fase, ou tu achas que elas vão durar o tempo da pandemia e depois vai se reconfigurar um novo mundo com mais Estado ou não? Olha, tem uma coisa na sua última pergunta que eu acho que a gente pode, lá no final, retomar, né? Que é falar um pouco para as pessoas sobre economia planificada e o que a economia planificada tem feito pelos seres humanos, porque a gente meio que se deteve sobre o que o neoliberalismo está fazendo, e falar, tipo, olha, existe uma alternativa, tá? Tem pessoas fazendo por outro lado, por outro caminho. Pode falar agora, Rita, se quiser. Não, eu vou pegar Tá. eu vou pegar o gancho da tua pergunta, que é maravilhosa.
falei da Sabrina, tem um canal no YouTube do professor Humberto Matos chamado Saia da Matrix. E o professor Humberto fez uma live com Sabrina, do Tese 11, e o Jones Manuel, que também, né, é um professor, é um educador, todos eles são ativistas marxistas, né, militantes. E nessa live, eles vão fazer uma discussão criteriosa, né? São 3 professores discutindo. E tem algumas coisas ali colocadas que eu acho super importante salientar aqui. Então, a primeira delas é que quem se, né, na tradição marxista, o Lenin uma vez disse uma frase que norteia nossas análises, né? Então ele fala, a análise concreta da situação concreta é a alma viva e a essência do marxismo. Então, para que a gente fale o que vai ser, o que vem por aí, a gente precisa se ater à materialidade dos fatos e falar sobre o que existe agora, né? Então, será que a gente vai viver num mundo onde a gente vai sobrepujar, superar o neoliberalismo? Ou será que a gente vai passar por um período de aguenta as pontas, né, contém o incêndio e depois volta para a austeridade? Ó, o spoiler é que quem viu o Armínio Fraga na Roda Viva ouviu o cara que foi presidente do Banco Central no Brasil falando, sem nenhum tipo de pudor, que é a hora... Travou a Rita para vocês? Para mim travou um pouco. A gente voltou? Voltou. Voltamos? Voltamos. Bom, então o Armínio Fraga fala que vamos fazer então os investimentos, né? Vamos garantir que a saúde tenha recursos e depois vamos voltar à austeridade. E isso eu acho que é um dado fundamental, é que a gente veja também, eu tenho visto muitas pessoas otimistas com o que parece ser uma guinada da mídia em relação ao Bolsonaro, né? Então agora, por exemplo, hoje eu vi que o jornal de maior circulação de Washington postou um artigo pedindo o impeachment do Bolsonaro, né? Falando sobre que é uma questão de saúde pública. No entanto, a gente precisa ficar super atento que as mesmas mídias que estão transformando o Bolsonaro num aparvalhado, num pária, né? Porque, perdão? O elegeram, né? Mas mais do que isso, agora vão fazer com que ele saia de maluco, que ele é, né? Não tem ninguém negando que ele tem problemas de decifrar e decodificar a realidade, né? E saber qual é o lugar dele no mundo. Mas esses mesmos veículos, que são maiores, que têm maior adesão, não criticam o programa ultraliberal que o elege, né? Então, existe uma crítica à figura, mas não existe uma crítica às medidas econômicas. Então, a gente, quando está falando disso, a gente tem que ter super atento que existe uma parcela da burguesia que a história dela é escrita a sangue, né? Que se acabar a escravidão, o Brasil vai quebrar. Se tiver direito trabalhista, o Brasil vai quebrar. Se tiver quarentena, o Brasil vai quebrar. E essa elite, essa burguesia, ela é quase caricata, né? A gente aqui na periferia do capitalismo está habituado a ela. Só que, no entanto, existe essa outra elite, financeira, bancária, até agroindustrial, que agora, nesse momento, vai colocar uma máscara de keynesianismo, né? Então, quando a Bolsa de Valores nos Estados Unidos quebra em 29, vai acontecer o New Deal. Aliás, foi tema do Jornal Nacional, né? O Jornal Nacional fez um programa falando sobre keynesianismo. E no Jornal Nacional tem ali uma passagem que eles chegam a falar, mas se o governo teve dinheiro para salvar os bancos em 2008, como não vai ter dinheiro para salvar o trabalhador em 2020? Né? O Jornal Nacional. Então, esse ponto precisa ficar super claro para as pessoas.
aliado ao... E isso é uma coisa que os meninos falam na live super, né? A Sabrina, o Jones e o Humberto. Mas também é preciso atenção para o Armínio Fraga na Roda Viva, falando, isso será feito e logo em seguida a política de austeridade volta para o lugar dela. E logo em seguida a gente vai voltar. Só que essas pessoas, elas constroem essas narrativas apoiadas na ideia de que não haverá reação. Não haverá Então, luta política, luta social. exato, exato. Então, é um ditame, é quase um imperativo que as pessoas entendam que essa vitória nossa, né, de garantir que as pessoas não morram de fome, né, é muito triste a gente estar comemorando isso, porque mostra pra gente o lugar onde a gente chegou no país. A gente está comemorando que as pessoas não vão morrer de fome. Olha a situação do Brasil. Então, é importante alertar que as pessoas entendam que renda básica universal, renda cidadã, é um direito. Isso. Ninguém pode morrer. Eu tenho falado muito isso com as pessoas, Rita, nas conversas que eu faço, né? Porque a gente tem feito alguns trabalhos aqui em Porto Alegre por causa da miséria, Sim, explode muito rápido. O Brasil vem, né, tem uma situação econômica de aumento da miséria, de aumento da pobreza. Então, na realidade, o sim, vírus já chega com uma população muito vulnerável. A vulnerabilidade não começou no dia da quarentena, né? Mais de 40% dos trabalhadores já são informais por causa da reforma trabalhista. Então, sim, toda a vida sim. deles recente, se eles não trabalham de dia, eles não comem de noite, né? Para usar a expressão Exato. popular. E aí tem a ver com isso que tu está dizendo. Eu sinto nas pessoas exatamente o peso da ausência de noção de políticas públicas, de ausência da noção de Estado. Né? Por quê? Porque os europeus médios de todos os países, da Inglaterra, que tem um Estado pequeno, o país escandinavo, eles sabem o que é o direito deles. E a nossa elite... E Manu, por que eles sabem? Então, a nossa elite é tão asquerosa, né? Que ela conseguiu convencer o povo que toda atividade do Estado que garante os direitos, né, que garante a saúde pública, que garante a educação pública, ela é uma esmola, né? No povo, assim, é muito nítido a destruição da ideia de direito e o que colocaram no imaginário no lugar disso. Basta ver que a única política de renda, de transferência de renda que a gente teve com algum êxito, com bastante êxito, né, no combate à miséria, que foi o Bolsa Família, como era chamado pela elite? O Bolsa Esmola. Então, quando a gente chega com a renda emergencial, as pessoas que não fazem parte de cadastro único, mas que se veem diante do empobrecimento com o Covid-19, ficam assim, como eu vou precisar entrar na estrutura do Estado. É muito gritante isso que tu dizia, Rita, né? De como os direitos eles foram tirados da agenda do povo. Tem duas coisas que eu quero pontuar, que eu acho importante. É a noção de que o estado de bem-estar social é conhecido na Europa porque a Europa esteve a um muro de distância do comunismo. Exatamente. Então, os direitos trabalhistas europeus, eles têm um crescimento absurdo conforme o fantasma do comunismo, que o seu Carlinho já fala desde o manifesto, ronda a Europa. Então, no desespero de que a classe trabalhadora entenda que se ela parar, acabou, que todo valor é produzido pelo trabalhador, que se o trabalhador ficar em casa, não tem patrão, até que a classe trabalhadora entenda isso, e aí, sabendo que do lado de lá do muro não tem ninguém passando fome, do lado de lá do muro não tem pleno emprego, do lado de lá do muro, homens e mulheres ganham o mesmo salário. Aliás, falei de um livro maravilhoso lá no meu canal, fazendo merchan, Qual livro? sobre por que as mulheres têm vidas sexuais melhores no comunismo. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Me dá meio segundo. Eu já ouvi falar. Aqui, ó. Eu estava lendo recentemente. É esse. Por que as mulheres... É de uma universidade
aí, então, sobre o que a gente está falando? A gente está falando, o Antônio Cândido, que é um crítico... Maravilhoso. Travou? Não, já voltou. Ah, tá. Voltou? O Antônio Cândido, que é um crítico de cultura, um crítico literário, né, brasileiro, professor lá da USP, já falecido, ele tinha uma frase que era: todos os direitos dentro do capitalismo foram arrancados à força pelo comunismo. E aí o que É uma acontece? Da entrevista queda... linda que ele dá, né? Tem uma Sim! entrevista. E depois da queda do Muro de Berlim, quando o O Fukuyama fim da vai falar história. o fim da história, né? Tipo, agora é economia de mercado para todo mundo, acabou. Então, depois da queda do Muro de Berlim, quando não existe mais o fantasma do comunismo, os direitos começam a ser retirados. E aí a CLT vai desaparecer, e aí a licença maternidade, e aí tudo vai ser flexibilizado. Vamos pôr o trabalhador para negociar, porque as pessoas vão perdendo a capacidade de imaginar politicamente uma outra realidade. Quando a gente está falando sobre a elite brasileira, né, e sobre um tipo de burguesia nojenta que acha mais importante vender hambúrguer do que salvar a vida de pessoas, a gente está tratando de uma quase caricatura, né? A gente está tratando, mas a gente não pode esquecer desse outro time que vai se vender como fada sensata, né? A gente pode apostar que o João Dória vai surfar a onda do coronavírus. Que ele vai falar: eu propus quarentena no Estado, eu sou responsável, eu sou... Eu hoje discuti exatamente isso, Rita. Como a nossa régua, ela virou uma régua descompassada. Porque a gente está com o Ótimo. Bolsonaro na presidência. Então, a pessoa defende a quarentena e a gente acha que Ela a já é um pessoa, santo. né? E claro, essa elite que tu falasse, os meios de comunicação já aderem ao discurso de os grandes líderes. Não, na Sim, realidade, esses líderes, eles tomam as medidas sensatas, eles escutam a opinião dos especialistas da ciência, eles simplesmente não são negacionistas, quer dizer, eles sabem que a Terra é redonda, que é preciso vacinar, mas eles, por exemplo, levaram 15 dias nos grandes estados da federação para começar a distribuição de cestas básicas de alimento. Né? Há 15 dias sim. atrás, Rita, aqui em Porto Alegre, eu reuni o instituto e falei: gente, vai começar o isolamento, eu acho que a gente precisa pegar o dinheiro da venda dos nossos livros e transformar em cesta básica. Eu nunca tinha feito isso. Faz 15 dias que a gente está... É uma formiguinha, né? Enxugando gelo ali. Mas há 15 Sim. dias, os governos começaram agora a pensar nisso. Por quê? Porque eles não são, é o que tu está dizendo, a régua, né, comparando com o Bolsonaro, uau, eles sabem que existe vírus, né? Mas eles são E, governos que reproduzem a opinião de quem eles representam historicamente, né? exato, exato. E dos interesses que eles precisam defender, porque senão eles são tirados de lá. Então, tem o Bertolt Brecht, que é um artista que viveu e que enfrentou a ascensão nazifascista na Europa, na Alemanha. Ele tem uma frase muito famosa que ele fala que um liberal... Perdão, não existe nada mais parecido com um fascista do que um liberal assustado. Então, a lógica que o Brecht está nos mostrando é: entre o fascista e o liberal, existe o neoliberal, né? Esse que não pensa sobre nada a não ser o lucro, ou a economia. Então, entre eles, existe um abismo de susto, de desespero. Então, o fascista está desesperado. E aí, aqui a gente tem claramente a figura de um presidente sem partido. Aqui a gente tem claramente a imagem de um filho do presidente que não entendeu que ele não é príncipe, né? E que ele não pode ofender a China, que é o maior parceiro econômico do Brasil. Né? Isso não existe. Então, esses são uma galera que quer fazer um partido cujo símbolo do partido é o 38, calibre da morte, e uma placa com balas feitas com projéteis. Num país Então, que tem 65 mil
execuções por ano, né? Exato, 65 mil exato, mães que enterram filhos vítimas da violência. exato. Então, a gente tem que ter isso, assim, super, super, super nítido, que esse é o fascismo, né? Aqui a gente está de frente para... Acabou o que havia de humano nessas pessoas, né? Elas se tornaram, sei lá, Porcas. funcionários, funcionários do dinheiro. É só isso que sobrou ali. E só que do outro lado existe, e aqui é uma crítica assim, o que acontece? Qual é a justificativa para que um pedido de impeachment ainda não tenha sido aceito? Quantos crimes de responsabilidade ainda precisarão acontecer para que o Rodrigo Maia se movimente? Para que a presidência da Câmara entenda que, olha, já passou da hora, já tem gente sendo. Quer dizer, né? É que ainda tem esse grau de crueldade. Quando é Paraisópolis, quando é comunidade no Rio de Janeiro, quando é Marielle, a gente não está falando sobre gente sendo morta. Mas agora, quando a classe média baixa, quando o profissional liberal se vê ameaçado, aí a gente começa, nossa, meu Deus, os seres humanos brasileiros, a gente do Brasil, e a gente do Brasil está tomando tiro, está sendo encarcerado em massa, está criando filho sozinho, sem ajuda, sem presença de Estado com isso há muito tempo. As Há verdadeiras muito tempo. famílias, né? Exato, exato. Rita, a gente estava falando, né, dessa coisa do Estado e Hã? talvez o lugar em que essa destruição do Estado tenha sido mais caricata também foi o Brasil, né? Sim, Porque as grandes economias do capitalismo central, os Estados Unidos, Israel, os países europeus, eles seguiram fazendo seus investimentos públicos. Eles diminuem a ação do Estado, né? No caso dos Estados Unidos, em que não existe Estado para políticas públicas, para servir a população, mas está lá o Ministério da Defesa com um mega orçamento em ciência, por exemplo, assim como Israel, né? Que é o que agrega valor à sim. produção, depois chega, a gente paga caro para isso, remunera bem trabalhador. Nessa crise do coronavírus, tentando voltar um pouco para o nosso bate-papo sobre ciência e Estado, fica muito nítido o papel da produção de ciência básica, que no Brasil é feita nas universidades federais. E que, bom, mesmo Exato. durante a crise, esse homem corta bolsas da CAPES, né? Então, todas as pesquisas que eu tive notícia, elas passam pela Fiocruz, pela Universidade Federal de Pelotas, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela Universidade Federal de Porto Alegre. Então, é muito nítido, né, a necessidade do investimento em ciência básica, em pesquisa no nosso país e como por aí também, no mundo, tem caminhado a construção de alternativas. Vê Cuba, né? Com o Sim, interferon, que chama a medicação, né? sim, sim. Alfa B2, né? Ou 2B. É, Interferon alfa B2 ou essa 2B. parte para mim já é muito Star Wars, quando começa a doidar. O Pequeno Príncipe, B612, eu começo a dar o interferon, né? Bom, a questão do investimento gente, de verdade, Manu, saber que a gente está sentada aqui, que dia é hoje? 30. No dia 30 de março de 2020, né? E a gente está precisando falar, olha, se não investir em ciência, não tem ciência. E a gente chegou a esse ponto, né? Então, volta lá para Cuba. E por que Cuba consegue exportar médico? Porque as pessoas podem ser médicas se assim elas quiserem, né? A universidade não é para uma elite intelectual. Lembra desse pusilânime, né? Que não está mais lá, mas foi substituído por um pior, Pior. né? Sempre o Por fundo um do pior. poço temporão. É. O fundo do poço temporão, vou tatuar. Nunca esqueço disso. É. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre investimentos em educação. O Weintraub, né, que é o atual ministro da Educação e que foi responsável pelo maior vexame educacional da história do país,
que foi o último exame nacional do ensino médio, né, o último Enem, é, esse ser humano, ele, de novo, gente, a gente não pode aderir a um discurso de que essas figuras são bobinhas, caricatas, tem problema. Não, isso tudo bem, ok, todas elas têm. Mas elas estão orientadas, norteadas e validadas por interesses econômicos, né? Elas estão lá cumprindo um papel. Se a gente não erodir o Estado para que o Estado se torne ineficiente, a iniciativa privada não pode ir lá e tomar o lugar do Estado. Então, se a escola pública fosse boa, ninguém fazia dinheiro com escola particular. E, por um acaso, a irmã do Paulo Guedes representa um grupo educacional no Brasil. Né? Por um acaso. São várias coincidências muito loucas. Acho que não, deve ser astrologia. Alguma lua em câncer. Bom, então, quando a gente está atentando para isso, e a gente fala, bom, em Cuba tem remédio, na China, o fato da economia ser planificada, eles conseguiram construir 16 hospitais, desde que começou até agora, né? No Brasil, a gente não teria conseguido construir sei lá, uma cabana, né? Ou se construísse, ia superfaturar o preço de um hospital, né? Então, porque existe esse interesse também de que, além de o Estado ser ineficiente, que a imagem do Estado se corrompa como um grande centro de corrupção, como um grande buraco negro do dinheiro público, né? Então, quando a gente está falando sobre investimentos em saúde e ventral, né? A gente lembra que primeiro e segundo semestre do ano passado, ele bloqueou, eu tenho os dados aqui, no primeiro semestre, 6.198 bolsas que eram da CAPES. Então, a gente está falando de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. 6.198 cientistas brasileiros sem ganhar R$ 1. Isso foi o primeiro semestre. No segundo, ele faz um outro corte, um outro congelamento de 5.613 bolsas. Então, de novo, né, para além dos 6.198, agora a gente vai ter, em um ano, mais 5.613 cientistas brasileiros sem dinheiro para pesquisar. Então, vamos lá. Quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando... Quando corta-se o dinheiro de uma pesquisa, se essa pesquisa é na veterinária, a gente não pode esquecer também que o coronavírus estava em animais silvestres. Então, pesquisas em zootecnia, pesquisas na veterinária, são fundamentais para que a gente entenda como esse vírus chegou até aqui. Ele chegou até aqui porque a expansão urbana está tomando lugar da vida silvestre. Ela chegou até aqui porque a gente está desmatando floresta, rio, tarará, tarará, tarará. Então, essas pesquisas, quando elas são cortadas e existem laboratórios, esses laboratórios param. E aí, muito da pesquisa que foi feita é jogada fora. Porque as amostras não têm como ser estocadas, porque a documentação vai se perder, porque o servidor que organizava não vai ser pago. Então, a gente está falando de tempo da nação, dinheiro da nação, e ciência da nação sendo jogados fora. Né? E qual é o interesse? Por que tem gente interessada em fazer esse desmonte? E aí, para responder essa pergunta, eu posso dar como exemplo a minha última faculdade, a USP. Então, apesar de estadual, o processo que vem acontecendo na USP, né, e com o PSDB aqui em São Paulo, é um projeto de desmonte. Né? Então, se a gente entende o departamento de farmácia, a faculdade de farmácia da USP, quando se abre para investimento do setor privado, né, as pesquisas da faculdade de farmácia da USP passam a ser majoritariamente de cosméticos. Porque quem está financiando a pesquisa é a indústria de cosmético que quer um creme novo, que quer um batom novo, que quer né? Esses são os interesses. Ela quer vender. Então, é o mercado que pauta. Exato, isso é um absurdo. A produção científica. Isso é o maior absurdo do planeta.
né? Porque se a gente leva esse raciocínio mais adiante, ou se a gente volta ele no tempo, o departamento de farmácia da USP era reconhecido por produzir vacina, era reconhecido por produzir antídoto. E aí, de repente, a maioria das pesquisas ali encabeçadas são pesquisas cosméticas, porque existe um segmento mercadológico interessado em fazer esse investimento. O Weintraub, ele também é responsável por uma ideia de corte de todas as bolsas das humanidades, né? Então, você se formou em uma humanidade, eu me formei em uma humanidade. O trabalho que a gente faz, a ciência que a gente produz, é uma ciência de decodificar e instrumentalizar pessoas para decodificarem a realidade. O trabalho que a gente faz é um dos trabalhos mais importantes do mundo, né? De deixar as pessoas aptas a entenderem o mundo no qual elas vivem. Ao fazer esse corte e ao relegar que a iniciativa privada faça os investimentos na educação, sempre vai haver iniciativa privada querendo descobrir um novo cimento. Sempre vai haver iniciativa privada querendo descobrir uma nova patente de remédio, que você que é pobre não vai usar, porque você não vai conseguir pagar por ele. Só quem tem dinheiro vai ter acesso. Quando as pesquisas são estatais, quando a ciência produzida pertence ao Estado. E aí, qual é a empresa que tem interesse em investir em sociologia, filosofia, literatura, arte, que é o que nos segura como sociedade humana? Sempre que eles falam de Cuba, né, Rita, eles falam assim, você gostaria de viver num país em que o médico ganha a mesma coisa que o artista? E eu fico pensando, é a completa prova de quem eles são, porque sim, eu gostaria de viver num país que o médico é médico por vocação e não para ficar milionário, sim, né? E que o artista, sim, pode ser artista para tornar os nossos dias menos pesados, como nesse momento todos querem que seja tornado, né? Nesse momento, a elite que pede para o povo voltar a trabalhar, mas que certamente está no seu isolamento, está ouvindo música, está vendo a produção cinematográfica, está lendo, né? Eu fiquei vendo um político que eu conheço que defendeu o fim do isolamento. Ah, eu que estou lendo, até estava lendo o Gabriel Garcia Marques, até falei assim, meu Deus do céu, Gabriel Garcia Marques se deu uma... né? Se virou no caixão. Virou, mas, assim, ver o peso disso, né? Como as humanidades, como a produção artística é importante, como eles trabalham com a ideia de que existem valores diferentes a serem pagos pelo que cada um produz, e não relacionado com aquilo que cada um, de fato, entrega para a humanidade, né? E isso é fundamental para que a gente entenda que um médico cirurgião, se fizer uma operação numa sala suja ou com material inadequado, mata o paciente. Então, o faxineiro da sala, a pessoa que esterilizou todos os materiais, o enfermeiro que conferiu, que ajudou, que auxiliou, não existe um papel ali de protagonismo. Isso que tu falou é incrível. Eu tenho um amigo que é o meu médico, o médico da minha família aqui, que ele me mandou uma mensagem exatamente dizendo isso, Rita. Ele disse, nós estamos do lado de fora da UTI. Eu, que é o médico, 2 enfermeiros, 2 técnicos de enfermagem e a faxineira. Todos sentados, um do lado do outro. Mudou tudo no hospital. Exatamente o que tu está dizendo. Todos, absolutamente todos num banco, como um time de futebol pronto para entrar. Né? Por quê? Porque, na verdade, é como agora. Quais são os serviços essenciais? Todo mundo bate palma para os médicos. Mas e aqueles que estão na rua, limpando, né? Aqueles que estão, os cobradores e as cobradoras de ônibus, que levam os trabalhadores da saúde. Então, o essencial salta aos olhos também durante a crise do coronavírus, né? E é nessas horas que a gente pode se perguntar se estes são os serviços essenciais da sociedade, porque o salário deles é tão não essencial. Se a gente está dizendo que se o trabalhador alimentício não trabalhar, a gente morre, por que quem trabalha num caixa de mercado, por que quem ganha tão pouco? Né? Se a gente está falando para todo mundo, se os garis pararem, a proliferação de doenças mata a sociedade. Então por que o gari ganha salário mínimo? Por que os trabalhos... Quando ganha? Quando ganha?
quando o governo do estado do Rio não dá um golpe, né? Então, o que a gente está falando aqui é exatamente isso, assim, trabalhos essenciais. Tá, se eles são essenciais, por que eles recebem tão pouco? A gente quer saber, né? É uma curiosidade nossa. Rita, olha Fala, meu só. amor. Eu tava vendo, ela tem um cálice e eu tenho uma garrafa plástica reaproveitável. Aqui cada um, a gente vê cada um tá no a diva e o que não é, né? Olha só. Não, Eu não, organizei aqui para uma com pauta isso. contigo, mas o Instagram daqui a 15 minutos vai nos cortar. Então Tá, eu queria que a gente pulasse um pouco na nossa pauta para falar de perspectivas, que foi aquilo que tu propuseste lá atrás, né? Falou, vamos voltar no final a falar, existe como ser diferente. Por quê? tá. Porque eu acho que nessa crise, né? Eu não sou dessa turma, eu até acho meio sem graça essa turma que fala assim, a gente vai sair melhor disso tudo, porque a humanidade, os mais vulneráveis, vão sofrer muito durante esse processo do coronavírus no mundo inteiro. Além das mortes, né? Os pobres tendem a ficar mais pobres, então seria muito melhor que as transformações da sociedade não precisassem contar com mortos e tanta dor. Mas esse é um processo que faz com que algumas coisas gritem, né? A necessidade do Estado, Sim, a necessidade da ciência, que existem países que são solidários internacionalmente e outros que protegem só a si mesmo, que existe diferença de classe na sociedade, porque a Rochelle, sim, eu ia pegar uma Barbie, mas a minha filha, as Barbies da minha filha são verdadeiras, elas estão me olhando aqui, as tias dão Barbies. Para aí, só um pouquinho, tu vai ver. gente, enquanto isso eu vou cantar uma canção. Rochelle. Ah, ó, Rochelle, E a Barbie. A tá. gente, a gente fica claro, né, que quando a Barbie diz vamos sair da quarentena, pessoal, vamos para a rua, ela vai continuar e quem vai ir para a rua é a Rochelle, que acha que é uma Barbie, mas não é uma Barbie. Então, tudo grita, ó, para ti, em tua homenagem, que é o meu vídeo preferido de todos, da vida. Amém! Toda vez que eu brinco com Barbie, eu me lembro da consciência de classe. Mas assim, quem não viu, veja no canal da Rita, procure um vídeo curto, maravilhoso, Consciência de Classe, é com uma Barbie, por isso a brincadeira. Mas então, Sim, eu acho importante que a gente consiga, apesar dos pesares, ter um olhar, não é um olhar otimista simplesmente, mas um olhar que veja que existem alternativas, né? Que existem caminhos, não são receitas, né? O Brasil é um país único, é um país diverso, tem uma história, a história da escravidão, a última a ser abolida, quer dizer, tem características suas, né? Mas existem lugares em que o samba é tocado de outro jeito. E eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, para apontar caminhos também para a turma. quanto tempo a gente tem? A gente tem 12 minutos, é um latifúndio, e a gente tem mais de 6.800 pessoas nos assistindo. Ó, então, a sua pergunta, Manu, ela é fundamental e ela encerrar a nossa conversa é ainda melhor, né? Então, parabéns, você é uma exímia jornalista. Sobre o que é importante que a gente fale? É que um ponto principal, um ponto fundamental desse momento de crise que a gente vive, e aqui eu volto de novo na Sabrina Fernandes, porque ela foi minha professora, eu faço curso dela toda vez que ela, sabe, ela é maravilhosa. Então, Acredita que eu nunca eu vou... encontrei ela? Menina, você tem que, É. você tem que, Eu tenho que escrever para tá? ela. Hoje o Mídia Ninja publicou a entrevista dela com o Caetano. Eu brinco com o O Caetano. Caetano. Que eu morro de ciúme dela, do Jones Manuel, que ele não pode. Que eu fiquei muito tempo batendo naquele ouvido ali do comunismo para chegar aos mais novos e converter. Mas é geracional. Eu acho que está acontecendo alguma coisa que, na verdade, o que está acontecendo chama o último estágio do neoliberalismo, né? O neoliberalismo não tem mais como avançar sem voltar a gente para um regime de servidão coletiva, né? E o Ricardo Antunes, que é um autor maravilhoso, que tem vários livros publicados pela Boitempo, dentre eles O Privilégio da Servidão, vai falar exatamente isso. O próximo passo do neoliberalismo é voltar a gente para servo, né? Isso, claro. O mundo
o mundo está caminhando e a gente está regredindo. A gente, classe trabalhadora, né? A gente, classe substratos mais baixos da pirâmide. Então, o que eu preciso falar? A sua colocação me leva para Sabrina, quando Sabrina sempre nos diz: a renda básica mínima que a gente defende não é a renda básica mínima cidadã universal que o Mark Zuckerberg defende, né? Porque os bilionários do mundo, eles querem implementar uma renda mínima, uma renda básica e acabar com o Estado. Então, ó, agora que você recebe esse dinheiro todo mês, você vai pagar por transporte, por saúde, por moradia, o que a gente já paga. Mas ainda existe o SUS. Mas ainda existe a escola pública. Mas ainda existe... Então, a ideia não é por essa ainda que a gente existe luta. água, né? Água pública, que é o maior debate da Europa hoje. Por exemplo, o sul da Itália, que já está convulsionado, eles têm água pública. O prefeito de Nápoles, que é um cara de esquerda, bancou, mas ia ser privatizado. Sim. Então, atenção, sim, né? Até a água já está sendo privatizada. Sim. Então, quando a gente está falando para as pessoas, haverá poesia depois do coronavírus, esse é o vídeo de amanhã. Haverá arte. A gente precisa estar focado em a gente, como geração, a nossa missão histórica é lutar contra os pilares do neoliberalismo. E é muito curioso que a gente esteja fazendo isso numa fase de quarentena. Porque, historicamente, a esquerda vai para a rua. A esquerda faz a passeata, a manifestação, a greve geral, todo mundo fecha a fábrica, todo mundo vai para frente da prefeitura. E agora a gente está... Quem tem esse direito, né, que deveria ser um direito inalienável, a gente está dentro de casa protegendo as nossas vidas. Então, a gente precisa lutar para que isso não seja um privilégio, para que isso seja um direito, para que todo mundo possa proteger a sua vida, para que todo mundo tenha água para lavar a mão. Só que esse achievement, né, essa realização, ela passa por a gente desconstruir os pilares neoliberais brasileiros. Então, em primeiro lugar, a PEC da morte, né, a Emenda Constitucional 95, que coloca um teto de gastos e que fala, pelos próximos 20 anos, isso aqui é o que a gente vai investir. Nada além. Então, se tiver inflação, se tiver coronavírus, se tiver aumento demográfico, foda-se. O Estado está falando isso pra gente, né? O Estado não. Quem aprovou a PEC 95, a PEC da morte, está falando pra gente. A gente não liga. Isso aqui é o máximo que vocês vão receber. E é engraçado que a gente só fala em máximo quando a gente fala para pobre. Né? A gente fala sobre renda mínima cidadã, a gente fala sobre salário mínimo, mas ninguém está debatendo salário máximo. Ninguém está debatendo um sistema de sociedade onde seja proibido ser bilionário. Onde todo o dinheiro que você faça depois disso aqui vá para quem não está fazendo dinheiro onde nenhum. As grandes fortunas sejam taxadas, né? Taxadas. Que é algo liberal, né? Porque na Inglaterra tributa a renda dos milionários. Aqui não se tributa. Não só renda, herança. Né? Existem lugares na Europa onde, quando uma pessoa deixa herança para outra, 49% fica para o Estado. Claro, afinal de contas, aquela pessoa não fez nada na vida para receber aquilo. E a outra morreu. A outra não vai mais usar. Né? As pessoas conhecem muito pouco, acham que essas propostas são propostas assim, ultra esquerdistas da turma. Não tem noção, né? Que o Brasil é um dos países únicos do mundo que não tributa as grandes fortunas, que tributa pouquíssimo as heranças. E os dividendos da Bolsa, né? Sim, é só a gente... Talvez agora o Congresso Nacional consiga reunir forças para votar a questão dos lucros e dividendos, a tributação dos lucros e dividendos para financiar o suporte para o renda básica emergencial e para as micro e pequenas empresas. Sim. Então é isso. Tem que haver um projeto de vida. E aí a gente volta, talvez, da primeira coisa que eu falei sobre o Raymond Williams. As sementes de vida que a gente tem que jogar para as gerações que estão vindo e para a nossa geração são as sementes que façam as pessoas entenderem que
um sistema que não liga para as pessoas tem que ser destruído. A gente só... Se a economia não servir à população, ela não serve para nada. Enquanto tiver gente passando fome, enquanto tiver o planeta doente, enquanto não tiver água, vai ter contaminação, vai ter doença, vai ter proliferação. E a gente só está debatendo tudo isso porque o coronavírus não faz distinção entre rico e pobre, mas o sistema faz. Quando a gente está falando fique em casa para que o sistema público de saúde não colapse, a gente está falando não importa se você tem coronavírus ou não. Se você, que é pobre e que só tem acesso ao SUS, cair em casa e precisar ser socorrido, fazer uma cirurgia, e o sistema público estiver lotado pelo coronavírus, você vai morrer. E se o rico cair no chuveiro, ele vai para a saúde privada. Então, evitar o colapso da saúde pública é evitar que pessoas pobres morram porque são pobres. E esse é o projeto neoliberal. É de acabar com pessoas porque elas valem menos. E é contra isso que a gente tem que lutar. Faltam só 3 minutos. Eu nunca odiei tanto o Instagram por ter um limite, porque eu poderia passar a noite inteira. Estava quase me levantando para pegar o meu bolo de cenoura, começar a comer enquanto tia Rita me dava mais aula. Eu quero agradecer muito, Rita. Foi um fim de tarde, noite muito especial para mim. Eu estou muito feliz. Para mim também, eu morria de vontade de conhecer. E atenção, eu não estou te dando aula, eu estou batendo papo com uma amiga, tá? Você é minha aliada. Eu sei que você está dedicando a tua vida para que a gente consiga fazer outras coisas com esse mundo que não pode ficar assim, que tem que mudar. É o que a gente faz, né? Tentar fazer. É o que a gente tem que fazer. É o que a gente faz e o que a gente tem que fazer. Mas a professora que somos nós também tem que saber isso, que é muito importante alguém que todos os dias senta no seu sofá, pega os seus biscoitos e fala sobre consciência de classe, sobre gênero. O teu vídeo, eu não sou uma mulher, é uma aula sobre gênero, sobre tudo isso. Então, todos os teus vídeos são assim. E é bom ter pessoas que dedicam a vida também a fazer com que mais pessoas entendam. Cada uma de nós tem um papel. E eu sou muito fã do que vocês têm feito, fazendo os nossos conceitos, as nossas ideias, o sonho de que o mundo pode mudar, chegar em mais e mais e mais pessoas e corações, movendo a ser... Inshallah. Sim, tá chegando. Eu amei. Inshallah. A galera amou. Nós ficamos todo o tempo, Rita, com mais de 6.900, 7.200 pessoas nos assistindo. É um ginásio lotado assistindo a tua conversa. É massa pensar assim, né? As pessoas... É incrível. E eu quero agradecer e dizer que a nossa luta continua. E amanhã, às 10 da manhã, eu vou bater papo justamente com o ministro de Meio Ambiente da Argentina. Foi um dos temas que tu falou, né? Impacto ambiental. Então, eu queria convidar vocês para assistirem. Amanhã é um dia importante, 31 de março, dia do golpe militar no Brasil. O Juan, o ministro, é neto de desaparecidos, né? Então, é filho de desaparecidos, é neto das avós da Praça de Maio. Eu amei conversar com a Rita. Tem 2 minutos para dar o teu tchau. Ai, gente, eu não tenho nem o que falar, só posso agradecer. Tenho que falar que foi maravilhoso. Conhecer você, Manu, assim é uma coisa. Mas para quem não sabe, eu já ouvi palestra de Manu. Eu acompanho o trabalho de Manu sobre fake news, sobre ajudar as pessoas a chegarem na verdade. Tô louca para ler seu livro, porque lutamos, tá? Fala para a Editora Planeta me mandar um. Eu te mandei, eu também vou... chegou no lugar errado e vou mandar hoje. Amanhã. Menina, chegou Eu mandei. Chegou no lugar errado. Manda Editora Planeta. E para terminar, eu quero falar um pouquinho do Paulo Freire. O Paulo Freire, ele vai nos ensinar para sempre, porque a gente nunca esqueça, que ninguém ensina e ninguém aprende. O movimento de ensinar e aprender é dialético. O aluno é professor do professor e o professor é aluno do aluno. Eles ficam trocando. E só existe educação quando a gente entende que todo mundo tem alguma coisa para ensinar e todo mundo tem alguma coisa para aprender. Viva Rita, obrigada. Viva Paulo Freire! Viva Paulo Freire, viva Rita. Um beijo. Beijo, Manu. Obrigada, fiquem bem. Tchau, pessoal. Eu que agradeço. Eu não quero tchau. que o Insta nos corte, assim. Tá. Beijo. Beijo, gente. Boa noite.